Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens e você está numa aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos ver como funciona o círculo trigonométrico, porque nós vamos precisar dele daqui a pouco. Nós não vamos aprender tudo. Como nós estamos nesse modelo à distância, vai ser mais fácil você ver esse conteúdo e na próxima semana a gente ver o próximo conteúdo, que assim divide para vocês. Bom, o círculo trigonométrico, como a gente fala, é um círculo, óbvio. Nós temos então que marcar aqui um eixo cartesiano, normal, tá? Onde nós vamos ter os pontos valendo 1, menos 1, 1 e 1. Tá? O círculo trigonométrico ele tem esse raio, né? Raio é a medida do centro a uma das laterais, valendo 1. Nós temos então o eixo x passa a ser chamado de cosseno e o eixo y passa a ser chamado de seno. Aqui nós temos a medida de 0 graus, aqui em cima 90 graus, nesse lado de cá 180 graus e aqui embaixo 270 graus. Se você completar a volta, 360 graus. E aí a gente volta à técnica da aula passada. Mais de uma volta, menos de uma volta, depende muito do ângulo que você estiver trabalhando. Se você falar, por exemplo, de um ângulo de 400 graus, a gente está falando de uma volta completa e mais 40 graus, ok? Então, nós não precisamos ficar muito preocupados com essa situação. Mas você precisa entender o seguinte: toda vez que você for lidar com o círculo trigonométrico, você vai precisar fazer esse desenho básico. Essa colocação que eu fiz aqui agora, o eixo cartesiano, escrever cosseno, escrever seno e botar os valores dos ângulos, são fundamentais, especialmente enquanto você está aprendendo a fazer. Você tem então aqui o par-ordenado XY, que passa a ser, nesse caso, cosseno e seno. Nós olhamos os valores do eixo de x para ver quem é cosseno e do eixo de y para ver quem é seno. Agora preste atenção, tá? Nós, para estudarmos, para facilitar a sua visualização, nós vamos retirar o círculo, que assim fica um pouco mais limpo e mais fácil de ver. Então vamos ver aqui, por exemplo, no 0 grau. 0 grau, ele tem que endereço ordenado? Ele tem 1 e 0, porque ele está em cima do ponto 1. Ele não tem abertura nenhum, ele está parado aqui, como aqui foi marcado em 1, ele tem x1 e y0. E o 90 graus? 90 graus, ele está no 0 e no 1, quer dizer, ele não andou nada em x e em y, ele está lá em cima do 1. O 180 graus já está aqui no menos 1 e no 0. O 270 graus, ele está aqui embaixo, no 0 e no menos 1. E é claro, se a gente completar a volta, a gente volta ao 1 e 0. Se você tem alguma dificuldade com par ordenado, eu vou deixar aqui para vocês no card para que vocês tirem sua dúvida só sobre par ordenado, porque o funcionamento é exatamente o mesmo. A única diferença é que a gente passa a chamar de cosseno e seno, e não x e y. O primeiro ponto é o ângulo de 0 graus. Ele tinha par ordenado 1 e 0. O segundo ângulo, 90 graus, 0 e 1. O terceiro ângulo, 180 graus, menos 1 e 0. E o quarto ângulo, 270 graus, 0 e menos 1. E o último ângulo, 360 graus, 1 e 0. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos o cosseno de 0, olha, 0 tem o cosseno valendo 1. E o seno valendo 0, está aqui do lado, ó. Vamos fazer o mesmo para 90 graus? Quem é o cosseno de 90? O cosseno é esse primeiro número aqui, 0 grau. E o seno, 1. O mesmo se repete para 180, depois 270 e finalmente 360 graus. Preste atenção no passo a passo que eu fiz. Primeiro eu identifiquei o par ordenado, vim aqui e coloquei 0 e 1, 1 e 0 de acordo com o que é. Só depois eu vi cosseno e seno já olhando para o par ordenado, para não ter que ficar preocupado olhando o tempo todo para o círculo, para o eixo cartesiano, porque o círculo eu retirei. Assim como no plano cartesiano comum, aqui nós vamos ter um cosseno positivo e aqui um seno positivo. Agora, se os ângulos forem marcados entre 90 e 180 graus, eles continuam tendo o seno positivo, mas o cosseno, olha, passa a ser negativo. Por quê? Porque está atrás do zero. Então, quando você tem o valor de cosseno, que esse cosseno ele é negativo, você foi lá, estudou, fez o cálculo e viu que dá negativo, significa que ele está a mais de 90 e menos do que 180. O positivo está aqui, na parte de cima também. Entre 180 e 270, nós também teremos cosseno negativo. E o nosso seno também vai ser negativo. Então, se você falar assim, olha, eu tenho um ângulo e o cosseno desse ângulo é menos 0,3.
Então quer dizer que esse ângulo pode estar desse lado de cá, ó, pegando essa parte negativa. Esse ângulo pode ser qualquer coisa entre 90 e 270 graus, porque nesse lado aqui todos os cossenos são negativos. Agora, se eu falar que o seno é positivo, quer dizer que o meu ângulo ele está entre 0 e 180, porque o seno positivo, ó, fica na parte de cima. Na parte de baixo a gente já está começando a ver seno negativo. O cosseno volta a ser positivo aqui no quarto quadrante. E aqui o seno continua sendo negativo. Então, mais uma vez, essa divisão é a mesma divisão do plano cartesiano. Então, se você não sabe marcar plano cartesiano, vai ter que dar uma estudada de novo no plano cartesiano. Vejamos então um exemplo. 210 graus. Vamos marcar aqui no plano cartesiano aonde estaria 210 graus. Tá lá, 210 graus marcado. Nós vamos saber que aqui, nesse ponto, ou seja, terceiro quadrante, nós vamos ter o cosseno negativo e o seno negativo. Eu não sei quanto vale, mas sei que o cosseno de 210 graus ele vai ter sinal negativo e o seno de 210 graus também vai ter sinal negativo. Como é que eu sei o tamanho dessa reta aqui? Essa reta não cresceu indefinidamente. Essa reta tem o tamanho do círculo trigonométrico. Por isso que a gente desenha o círculo em volta, para saber até onde estica essa reta. Só que, é claro, como a gente só quer saber o sinal, o círculo pode sair sem problema nenhum, porque a gente só está observando o sinal. Vamos tentar mais um exemplo? 150 graus. Aonde ele fica? Tá lá, 150 graus. Nós temos então aqui o cosseno negativo e aqui o seno positivo. O que significa? Que eu não sei o valor do seno e do cosseno de 150 graus. Mas eu sei que esse cosseno vai ser negativo e que esse seno vai ser positivo. Mais uma vez, a reta no tamanho do círculo trigonométrico, exatamente. Se eu chegar então e falar para você que um ângulo tem cosseno positivo, eu quero dizer que ele pode estar nessa parte aqui ou aqui, né? Primeiro quadrante ou quarto quadrante, porque é nessa metade da frente que o valor do cosseno está positivo. Se eu disser o seno é negativo, queria dizer que ele está nesse lado ou nesse lado. Esse ponto de encontro me diz, então, que um ângulo que tenha cosseno positivo e que tenha um seno negativo, ele pertence aqui ao quarto quadrante, que significa que ele está entre 270 graus e 360 graus. Não esquece de baixar os exercícios do link da descrição desse vídeo. Tem também uma apostila com as explicações. Bora trabalhar!